Quando eu cheguei lá, ele bateu na mesa e disse: era isso mesmo que eu queria. Eu falei: não, esse cara é meio maluco. E aí eu comecei a andar por pressão, mas deu certo. O Júnior, engula essa comida, o Júnior. Eu não sabia o que queria fazer. Se fosse pra dizer o que eu queria fazer cinema. Isso será pauta nesse podcast várias vezes, pelo que eu tô vendo. Nunca gostou de comer. Não tem nada combinado na conversa não, certo? Ele não sabe de nada do que a gente vai conversar aqui. Olá! Esse aqui é mais um Family Cast. Meu nome é Rui Medeiros de Oliveira Júnior, médico pediatra. E hoje eu trago uma pessoa muito especial para conversar. É uma das pessoas mais especiais da minha vida. Talvez a maior inspiração como pessoa e profissional, que é o meu pai, né? E tem o mesmo nome que o meu, né? Aí se apresente. Bem, meu nome é Rui Medeiros de Oliveira, sou médico pediatra, amo minha profissão, amo lidar com crianças, amo lidar com a família, amo lidar com os pais. E hoje é um dia muito especial por participar desse podcast com meu filho. E eu dediquei toda a minha vida a ele para sair realmente essa joia rara que está aqui na minha frente. Não tem nada combinado na conversa não, certo? Ele não sabe de nada do que a gente vai conversar aqui. Mas antes de começar, eu tenho uma pergunta que é: como foi ser pediatra e ser pai ao mesmo tempo? Tô perguntando isso porque eu tô vivendo essa experiência agora, né? Tenho uma filha de 6 anos, tô com o Davi com 3 meses e tô revivendo um pouco, né, de como foi ser bebê. Como foi ser pediatra e pai ao mesmo tempo? Isso aí realmente aconteceu mais ou menos há 42 anos atrás, 43 anos, quando a gente decidiu, eu e sua mãe, ser pais e mães. Mas nessa época eu estava no interior. Eu tinha terminado a faculdade, eu ainda não era pediatra, eu era clínico geral, e fui realmente vivenciar a vida interiorana, que para mim não foi fácil, eu nunca tinha vivido no interior. E além do mais, essa separação que tinha entre a minha profissão, ser médico, e como fazer a pediatria que eu sonhava tanto, e eu já era pai. Mas tudo isso aí sua mãe conseguiu tirar bem direitinho, porque arrumou a coisa como manda o figurino. Até que eu decidi fazer realmente a pediatria, passei meus 2 anos fazendo a minha residência e logo em seguida me tornei pediatra e especialista em pediatria. Nessa época eu dava muito plantão, então era muito difícil eu conseguir dar esse essa assistência a você, a sua mãe, porque eu cheguei a dar 18 plantões por mês, então era muito difícil para mim. Mas mesmo assim, nos momentos que eu chegava em casa, nos momentos que eu chegava de um plantão, eu geralmente me vestia de um pai presente e tentava dar o carinho, o amor, o afeto, me sentando no chão, puxando aqueles brinquedos, cantando algumas cantigas de antigamente, para que a gente trocasse um pouco do que é ser pai e filho. Mas no fato de ser, pediatra e pai mesmo, assim, de você se preocupar com a saúde do seu filho, e eu tô falando isso porque você teve várias preocupações comigo. Uma delas foi com o peso, sempre fui magro, nunca tive uma dificuldade enorme de comer, comia péssimo quando criança. E quando a gente é criança, a gente fica: "Putz, meu pai pegando meu pé", né. Mas quando você se vê pai, você se vê do mesmo jeito, com as mesmas preocupações. E se preocupar muitos pais me perguntam, assim: "Como é que é ser pai pediatra?" E eu digo e as pessoas pensam que é mais fácil, e eu digo: "Eu acho que é mais difícil". E eu vou explicar por quê. Porque quando você é médico, você é pai pediatra, o universo que a gente vive é um universo muito viciado.
a gente vive a gente atende 20 crianças num dia, são 20 problemas. É só problema. Então a gente lida muito com pneumonia, muito com faringamidalite, muito com distúrbios de desenvolvimento. Então você acha que tudo vai ser o seu filho. Então, meu filho começa a tossir, eu já penso em pneumonia automaticamente. Eu lembro que uma vez a gente, com 5 meses, minha eu e minha esposa resolveu minha filha tinha 5 meses, minha filha hoje tem 6 anos, e minha esposa resolveu ir para o show de Sandy& Junior em Fortaleza. E aí fomos de carro e, né, meu filho com alergia à proteína do leite de vaca, eh, viemos pra fomos, ela assistiu o show, eu fiquei no hotel. Quando voltamos, a gente demorou 6 horas de viagem. E quando foi já chegando em Natal, meu filho vomitou. E se fosse só o pediatra pensando. Minha filha, Hã? minha filha. Minha filha, é, foi Luísa, isso aconteceu com Luísa, não é porque eu tenho um filho e uma filha agora, é minha cabeça confunde, mas, ela vomitou. E se você fosse pensar só na cabeça do pai, não, vomitou, tranquilo. Mas na cabeça do pai pediatra, na minha cabeça só veio assim: meningite. E e é claro que ela vomitou porque ela passou muito tempo na estrada, né, e depois ela vomitou, ficou super bem. Mas isso mostra como às vezes a cabeça do pediatra, ela muitas vezes às vezes ela atrapalha, na verdade. Ela seria. Né, de você É. viver tanto nesse universo viciado, que você tudo acha que você ou seu filho tem um distúrbio do desenvolvimento, tudo você acha que seu filho tem uma doença mais grave, e não é, né. Então, como foi isso pra você? E como tá sendo agora sendo Avô? pediatra e avô? Porque essa é uma experiência que eu não tenho. Eu acho que não muda muita coisa não, é muito difícil a gente conduzir dessa forma. Eu me lembro bem, quando você era pequeno, devido você não gostar de se alimentar, você tinha constipação. E um belo dia, naquelas horas de noite que está deitado, a gente juntinho e coisa e tal, e você tinha toda a vida que sentia vontade de evacuar, você se deitava e ficava juntinho, porque parava a dor. E que eu palpei sua barriga, nessa época, eu fazia ainda residência. Sim. E quando eu palpei a barriga de Rui Júnior, cheio de caroço, na mesma hora na minha cabeça, linfoma. É um câncer de gravidade, e eu fiquei apavorado, liguei de madrugada pra pediatra, que era Dalva Moreira, e Dalva se prontificou a vir. E era nada mais, nada menos do que fecalomas, ou seja, fezes retidas no reto de Rui Júnior. Mas pra gente pediatra, a gente pensa no que é pior. Se antigamente você tinha uma tosse, eu já pensava em pneumonia. Geralmente a gente pensa na frente. Hoje não modificou muita coisa, tá. A gente vê hoje Davi rouco, na mesma hora a gente, graças a Deus, a gente pensa em algo mais grave, que isso aí é muito bom, Sim. tá. Mas a experiência faz com que a gente vá, como é que é, filtrando isso aí e tendo condutas mais leves, mais tranquilas, entendeu. E que muitas vezes até surpreendem a gente, como foi agora a de Davi. Davi, meu filho tem 3 meses. E aí Davi começou com assim, minha filha teve uma síndrome gripal, e eles têm muito contato um com o outro, acabaram que ele começou a ter sintomas gripais também, e a gente foi fazer um teste, acabou confirmando Covid. Ele ficou bem sintomático, né, bastante sintomático, mas gradativamente ele foi ficando melhor, ficou bem, né, mas precisou de fazer fisioterapia respiratória, não precisou internar, e foi uma preocupação grande da gente nesse começo, no começo da vida do Davi. E eu tive uma história, Mas semelhante, mas eu tive uma pneumonia, não foi, com 6 anos? foi, mas espera aí, deixa eu só concluir essa de Davi, e chegou ao ponto de
8 dias depois, eu comecei a apresentar também a sintomatologia, dor no corpo, e eu resolvi testar em casa, e o meu deu positivo para covid, tá. Ou seja, nós pegamos covid a família toda. Como a gente hoje não faz mais o teste, então imagine quantas famílias estão passando aí desapercebido. Uhum. Essa questão da pneumonia foi outro grande problema. O Júnior nunca gostou de comer. Nunca, 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 Isso nunca, será pauta nesse podcast várias vezes, pelo que eu tô vendo aqui, nunca né. gostou de comer. Era assim, gente. Eu acho que Rui Júnior ele comia, tomava o café da manhã e vomitava o café da manhã, o almoço, o jantar de 5 dias atrás para cá. Eu nunca vi um negócio daquele, aquilo era terrível para mim, entendeu? E ele começou a estudar hoje, que é os meninos, Lulu estuda, Lulu é minha neta querida. Então, Lulu estuda hoje no Colégio das Neves. Ele estudava no Colégio das Neves e era lá de Tia Freira. Tia Freira era o berçário de lá. E todo dia ele ia para lá. E o Júnior começou com uma febre, um cansaço, uma febre, um cansaço, e desenvolveu uma pneumonia. Ora, um menino que só tinha era magro demais, né, ficou só a cabeça. Isso aí foi terrível para mim. E para completar, a pediatra passou umas injeções que a gente fazia antigamente, uma por dia, e eu inventei de eu aplicar essa injeção e ele deixou de andar. Para mim, aí eu disse: "Pronto, agora o menino vai ficar com a perna seca", isso era o que passava na minha cabeça. E eu, assim, detonei meu filho. Isso aí fez eu chorar, fez eu me desesperei, mas graças a Deus deu tudo certo. Ele ficou bom, mas continuou sem comer. Eu lembro que, das poucas lembranças da minha vida é essa pneumonia, e aí eu lembro que todo dia eu tinha que tomar uma injeção, e quando começava a se preparar pra injeção, eu já começava a chorar. E eu lembro que eu não conseguia andar, e eu lembro que meu pai no auge do desespero, sem conseguir andar, aí ele fazia: "Ande, Rui Júnior, ande, deixe de besteira". E aí eu comecei a andar por pressão, mas deu certo. Acabei andando, mas eu lembro disso quando criança. Mas essa questão da comida de Júnior, ele parece que escolhia os momentos exatos que eu chegava de um plantão morto de cansado, estava tomando café e ele sentava na minha frente, parece que eu estou vendo no Vila Romana, e ele começava a olhar para mim e começava a mastigar aquela boca dele. Aí aí fazia: "Valha-me Deus do céu, o Júnior, engula essa comida, ô Júnior". Mas era na pressão, porque assim não saía, pressionando. É uma a experiência de ser pai, de ser pediatra, né, eu digo que talvez tenha sido a coisa mais transformadora dentro da minha perspectiva na pediatria, porque a pediatria, de uma certa maneira, ela é uma área muito feminina, né, uma área que você lida muito com mães, boa parte dos pediatras são mulheres. E é claro que existe um lado da pediatria que a gente eu não tenho irmãos, você não vive, né, porque eu não tenho filho, não tinha filho, não tinha irmãos, então você torna-se muito mais empático com a mãe e com a família quando você é pai. Porque aí você entende a dificuldade que é de amamentar, você entende o quão doloroso e desgastante é para a mãe, porque você vê uma mãe todos os dias nas madrugadas acordado, eh, você você começa esse sentimento que você tem, assim, de me preocupar, eu acho que até o exemplo de ter visto isso em casa, às vezes eu vou me preocupar, eu disse: "Não, calma, tenha calma que", assim, minha filha também não é teve restrições alimentares muito maiores do que tem, né, mas eu sempre que eu me pre tento me vou me preocupar, eu me acalmo diante dessa história, né, de ter vivido a história. E mudando um pouco para a questão essa parte profissional, nós temos uma formação muito parecida, né, nós fizemos faculdade no mesmo lugar, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
nós fizemos acabamos residência no mesmo serviço, Isso. fizemos mestrado no mesmo programa de mestrado, né, que é um mestrado em educação e Na saúde. mesma época Na também. mesma época, você fez antes de mim, né, um Foi, pouco antes. pouco antes. E hoje eu trabalho no mesmo serviço que você trabalhava, né, a E gente uma das coisas engraçadas nisso é que no jornal que saiu a minha aposentadoria, o jornal oficial que sai minha aposentadoria, Rui Medeiros de Oliveira, sai a de Rui Júnior entrando no próprio estado. Então eu saio do estado e ele entra no mesmo no jornal. mesmo jornal. E assim, um de lado do outro, que a gente nunca não é combinado Então foi isso. tudo muito É, igual, muito. né. Eh, e eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua trajetória. Você trabalhou em consultório, você trabalhou muito tempo em UTI neonatal, né, na maternidade Januário 5, quando começou a UTI neonatal daqui, então trabalhou com bebês muito pequenininhos, né. Você abriu o banco de leite do hospital da Gostava. polícia e foi chefe do bebê canguru, né, por muitos anos na maternidade, que é o lugar onde eu trabalho, né. E depois fez um mestrado em educação em saúde, e a gente sempre teve uma vertente muito grande nessa parte de educação, né, de gostar de educação, né, de gostar de ensinar. Você foi preceptor muito tempo na Universidade Federal e hoje eu sou preceptor e é uma coisa que eu gosto de fazer. Eh, eu queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória, do que você acha que foi como como foi importante trabalhar com várias linhas de frente de atendimento em crianças e como isso repercute na sua vida profissional hoje. Eu acho que inicialmente, quando eu terminei a universidade, que eu era casado e precisava arranjar um emprego, e que eu fui para o interior, eu acho que conviver com aquele povo carente, tá, a necessidade de ter um profissional que escutasse mais, que tivesse presente, que caminhasse junto, fez com que eu crescesse muito. Que naquela hora que a gente chega no interior e que a gente se sente sozinho, não existe mais o professor para dizer assim: "Faça isso, faça aquilo outro". Ali a decisão é sua. Então isso aí fez com que eu amadurecesse demais. Voltei para o saí do interior e vim para Natal, onde eu fui ser diretor de um centro de saúde em Gramoré, que era na época não existia o PSF, o programa o Saúde da família. Saúde da Família, mas já existia aqui no Rio Grande do Norte uma experiência cubana Hum. e que eu fazia parte dessa experiência, onde a gente trabalhava com a comunidade, era toda rastreada, a gente sabia o número de pessoas que a gente tinha, o número de gestantes, o número de crianças, então a gente trabalhava com estatística. E, uma das coisas que chamava muita atenção nessa época, era que a gente fazia visita domiciliar, e essas visitas domiciliares a gente fazia de bicicleta. Você imagine eu de bicicleta andando dentro de um conjunto de areia, que era todo de areia. Hã. E aí foi também um crescimento muito grande. Desculpa. Então foi um crescimento muito grande, por quê? Porque eu passei a entender melhor a epidemiologia da saúde pública. Como a gente faz saúde pública, o que é a saúde pública, e conhecer mais um pouco do meu estado, do nosso Brasil, do nosso ministério. Foi aí que começou a surgir muita coisa para eu aprender. Foi aí que eu fui o primeiro congresso de pediatria, e esse congresso de pediatria me colocou o quê? O canguru, pela primeira vez, estava surgindo ainda, eu assisti o primeiro e me apaixonei Pra por quem não essa. sabe, canguru, quando você toda criança que nasce com desconforto respiratório, um recém-nascido, ele deverá ser encaminhado para o que a gente chama de UTI neonatal. UTI neonatal, ela é que compreende o primeiro mês de vida, né, até 28 dias de vida, compreende esse período.
Eh, e essas crianças, quando as crianças são prematuros muito pequenininhos, eles precisam de um lugar, quando eles já não têm mais um cuidado intensivo, já não precisam mais de UTI. Eles precisam de um lugar para que eles possam ganhar peso e aprender a mamar, né, resumidamente é isso. Fora todos os cuidados necessários, então existe um programa, que é um programa internacional, que se chama Bebê Canguru, que é como se fosse uma enfermaria que dá seguimento a esses pacientes. Esses pacientes saem da UTI, vão para esse bebê canguru para que possam ganhar peso, e aí sim, quando eles estiverem ganhando peso e eles conseguindo se alimentar junto com a sua mãe, eles possam ir para casa, né, e aí fazer o segmento ambulatorial. Pode continuar. Bem, e aí eu fui para a universidade, e na universidade eu conheci esse programa, não existia o programa dentro da universidade, mas a gente disse: "Não, vamos montar esse programa, eu acho que é um programa que é sério". E a gente montou, estabeleceu as normas, estabelecemos tudo e concluímos e hoje funciona a mil maravilha. Inclusive, nós temos algo que nem todo canto do Brasil tem, que é o que nós chamamos de alta compartilhada, que é o quê? É uma alta que você dá da maternidade, tá, mas chama o pessoal Assistência da básica. assistência básica para dentro da universidade, para conhecer o caso e o que é que a gente qual o programa que a gente tem para aquela criança. Cada criança tem seu programa. E para mim também foi uma época de muito crescimento. Por quê? Porque lá a mãe passa com a gente 4 meses. E é 4 meses de muito sofrimento, é 4 meses que você fica ali retido naquele local, não tem conforto, entendeu? É pai, mãe, os meninos vêm visitar, e eu comecei a ver que eu precisava de mais algo. E eu comecei a procurar um programa que eu pudesse fazer uma especialização, para que eu entendesse melhor quem era aquele pai, aquela mãe, e como a gente lidar com eles. Foi aí que eu fui para Fortaleza e fazia uma especialização de terapia familiar sistêmica com o doutor Adalberto Barreto, muito boa por sinal, onde fez eu e minha esposa. E aí eu passei a me identificar melhor com essas famílias. Nessa época também eu já era da polícia militar, eu não sou militar, era civil da polícia militar, e levei uma proposta ao coronel, que na época era Josmar, Sim. e o pessoal recebeu de bom grado a a proposta da gente montar um banco de leite humano, porque seria a parte social que a gente poderia fazer a partir da polícia militar. E a gente montou esse programa para salvar aqueles bebês que estavam na UTI, e até hoje funciona. Isso também leva, assim, a deixar a gente feliz, alegre, e dizer assim: "Não, nós fizemos alguma coisa". Também vou explicar o que é banco de leite, porque talvez isso não seja um conceito que muita gente não saiba, né. Banco de leite são locais em que eles recolhem leites de mães, né, que podem doar o seu leite. Esse leite é pasteurizado, são feitos exames, ele é tratado para que ele possa ser distribuído para crianças que precisam de leite. Então os bancos de leite, se você tem se é uma mãe que doa leite, esse leite vai para um banco de leite. E nesse banco de leite é quando ele é ah, pasteurizado, fica pronto para que possa ser dado para uma outra criança e aí é distribuído nos serviços. E assim, eu acho que o legado foi dado e eu consegui chegar lá em alguns com dificuldades, mas nós conseguimos deixar alguma coisa para a pediatria. Sim. Eh, Aí eu queria chegar no seu mestrado, né, que eu mas deixa eu só falar um pouquinho aqui sobre outro ponto muito importante que nós tivemos nessa evolução, nesse caminhar, nesse caminho, foi exatamente a implantação da questão da imunização, tá.
Então a gente hoje tem um serviço de imunização especial, onde Ney Marques, eu e algumas pessoas fomos quem trouxemos e montamos para aqui em Natal, que hoje funciona o Giseu da Trigueiro. Sim. E isso aí é muito bom, porque a gente complementa o bebê canguru com vacinas especiais que só para eles podem ser dados, ou para outras crianças que tenham problemas cardíacos, problemas, pulmonares graves, que precisam, né, de se imunizar com vacinas caras. Uhum. E isso aqui o próprio governo ele disponibiliza. E hoje nós temos no estado. Pode ir. Não, e aí eu ia chegar no seu mestrado, né, que talvez é o que coroe toda essa trajetória, essa carreira, né, que meu pai ele fez um mestrado em educação em saúde e o trabalho de conclusão, né, o objeto do trabalho dele foi um curso online, né, de bebê canguru. Então, a ideia é você conseguir educar profissionais de saúde no país inteiro sobre bebê canguru numa plataforma online. Então, isso é o que eu acho fantástico. Meu pai, com mais de 60 e poucos anos, Você é doido. né, resolveu fa fazer entrar nessa parte de cursos online, né, e hoje o curso funciona, né, ele é da Ava SUS, funciona até hoje com milhares de alunos, né, no país inteiro, e foi uma criação da cabeça dele, né, então, como foi isso? Como foi o desafio de você entrar no universo digital e fazer um curso online sem ter expertise e aprendendo durante o processo? Nessa época eu ainda era da universidade e ainda faltavam alguns anos para eu me aposentar e eu teria que criar algo para me sentir bem, não ficar só naquele de discussão, de brigas, de para conseguir as coisas tão difícil. Eu disse: "Não, vou fazer meu mestrado", e foi aí que eu me introduzi no mestrado. E conheci uma pessoa que foi essa pessoa foi a pessoa que, assim, deu o boom na minha vida, tá. Ricardo Valentim apareceu na minha vida de uma forma bem que eu imaginava que fosse um cara bem alto, bem assim, entendeu. E é um cara completamente diferente do que eu imaginava. Quando eu cheguei lá, ele bateu na mesa e disse: "Era isso mesmo que eu queria". Eu falei: "Não, esse cara é meio maluco". Isso ele conta, ele sabe disso aí. E nessa hora, foi que eu decidi que eu iria fazer. Comecei a estudar, comecei a fazer o mestrado, começou a surgir na minha mente o curso. Para quem esse curso? Para técnico de enfermagem, que lida lá no interior e que nunca deu um banho num prematuro. Tem lá o banho do prematuro. "Ah, mas é a troca de fralda", tem lá a troca de fralda. Lá tem a imunização. Então, eu pensei exatamente nisso. Exatamente nisso, no sentido de juntar todo mundo, tanto o pessoal de nível superior, como o pessoal de nível médio e elementar. De início foi um desafio muito grande, porque você ser conteudista é quem escreve aquilo que você vai falar, aquilo que você vai dizer no curso. E eu precisava ter também suporte de colegas. Então eu escrevia, passava para 2 colegas, que desses 2 colegas me voltavam tudo com as críticas, o que é que eu poderia melhorar e coisa e tal. Mas foi muito bom isso aí, foi muito gratificante. E hoje nós temos esse curso. Mas faltava uma coisa, porque eu só consegui fazer 4 módulos, faltava o último módulo. Eu disse: "O último módulo para quem?" Para pai, mãe, familiar, que precisa, ele quer só saber do beabá, estava pronto ali, no beabá, como ele queria, explicando tudo como manda o figurino. Então foi uma época também muito difícil de gravação, porque foi a época do Covid. Covid,
tá. Mas a gente conseguiu superar e ainda estamos fechando alguns módulos, 2 módulos que estão faltando, Uhum. mas já temos 3 já no AvaSUS, livres Sensacional. para Ele disse que não tem experiência aí de podcast, mas nessa plataforma, nesse trabalho, tinham podcasts, né, ele acabou entrando na montagem, na criação de podcasts durante esse processo, né. Eh, Você tem quantos anos de pediatria já, pai? 40, 45, sei lá, cara. Tá. 83 para cá, diz aí. Hum, Eu não sei mais. 42, né, 42. 42 anos. 42. Eu sei que ao longo dessa trajetória você já viu muita coisa, né, mas me cite caso um caso que tenha lhe marcado, assim, alguém que realmente esse caso me marcou profissionalmente. Bem, logo que eu terminei a pediatria, eu fazia parte na questão dos plantões, então eu fazia parte da maternidade escola Januário 5, que a gente chamava do segundo andar. Parecia que a gente era o rei da neonatologia em Natal. Mas a gente trabalhava com o professor Heriberto, com a doutora Terezinha, Zé Marques, Lilian, Henrique, então a gente tinha toda uma equipe que trabalhava lá. Um belo dia, num final de semana desse longo, um sábado nasce uma criança e a gente estava em greve, mas o colega fez um parto e o menino começou a complicar, e a gente não tinha UTI. Na época a maternidade não tinha UTI. E o que era que a gente podia fazer? Era tentar colocar o que a gente tinha. Então pulsionou veia, colocou lá no berçário mesmo. Vamos fazer um ultrassom, vamos providenciar. Chama o cirurgião, e cirurgiões todos fora de Natal, porque estava havendo um Congresso. congresso. E nessa história nasce Luiz Humberto, com um hemangioma hepático que rompeu e quase que ele vai embora, entendeu. E foi muito marcante para mim, porque foi pela primeira vez que eu tive, assim, a experiência, adquiri a experiência de enfrentar uma família. Tá, e você imagina o que é você enfrentar Humberto, vermelhão do jeito que ele era, Humberto é o é pai o de pai do Luiz menino. Humberto. E eu fiquei apavorado naquele dia. E contavam umas histórias que ele atirava, ele matava, aí era que eu ficava mais apavorado ainda. Mas graças a Deus, depois de um mês e meio, ele conseguiu sair. Hoje ele é advogado, mas é meu afilhado, depois fui convidado para ser padrinho dele, é meu afilhado, e eu quero muito bem a família deles. E essa fama de Humberto era só fama mesmo, sabe, era só porque ele assustava, né, porque ele era alto, né, falava e Vermelhão. a gente ficou muito próximo da família, hoje a gente é próximo da família até hoje. É uma família muito querida. É porque para nós médicos sempre os casos que nos marcam mais são os casos mais difíceis, Mais difíceis. né, para mim o meu caso mais marcante foi um caso que eu perdi um Passei. paciente, eu perdi o paciente foi o primeiro paciente que eu acompanhei a vida inteira, e ele começou a vomitar, né, eu acompanhava ele desde muito pequenininho, com aproximadamente 1 ano, Heitor, o nome dele. E ele começou com os vômitos e a evolução muito rápida, possivelmente foi encefalite viral, e ele com poucos dias ele veio a falecer. E aí, há 2 perguntas que o médico nunca gosta de ter de pairar na sua cabeça, o que eu podia ter feito e o que foi que aconteceu. Porque sempre você quer ter a certeza do que foi que aconteceu e a certeza do que fazer. Lógico. E aí quando você nem sabe o que aconteceu, e nem sabe o que é que podia ter feito diferente, né, então isso mexeu muito com a minha cabeça e faz com que a gente veja o quanto nós somos impotentes na nossa profissão, que nós temos um limite, né, de a gente faz eh, a gente faz o possível, né, e esse talvez seja o maior peso da nossa profissão, da nossa área profissional, é que crianças morrem.
para um adulto, você tem né, uma avó, um bisavô, um adulto, sempre você vai ter um jeito mais fácil de confortar, né. "Ah, não, porque viveu muito", ou pai e ou quando mamãe. ou quando o paciente ele tem uma condição crônica, né, o paciente tem uma doença grave, né, "Ah, sofreu muito". Mas quando é uma criança, parece que nada é justificável, nada é razoável na sua cabeça para você poder justificar. Eu tô falando isso hoje, ontem cheguei no meu plantão, né, e quando eu cheguei no meu plantão tinha um paciente parado. Foi a óbito, aí lá vai, chama a família, conversa com a família, então sempre são momentos difíceis, momentos desgastantes, você fica o plantão o tempo todo pensando. Aí quando você é pai, aí você pensa nos seus filhos, né, "Nossa, poderia ter sido com um filho meu", né. Então esses momentos sempre são difíceis e esse talvez seja tenha sido, talvez um divisor de águas para mim como pediatra, eu dizer: "Cara, isso vai acontecer e vai acontecer muitas vezes e você tem que cada vez se aprofundar mais, estudar mais, para que você possa se preparar e evitar ao máximo que isso aconteça, mas vai chegar um momento que, por mais por mais estudo e preparação que você tenha, né, as coisas não vão". Mas eu ainda tenho uma pergunta para fazer para você, Hum, para que você me esclareça. Não sei se você lembra quando você era adolescente para a fase adulta, tá, você não gostaria de fazer medicina, sim, tá. O que foi que levou a você fazer medicina e o que levou você a fazer pediatria? tá. Eh, eu não sabia o que queria fazer, né, eu gostava muito de matemática e eu, se fosse para dizer o que é que eu queria fazer cinema. Porque sempre foi a coisa que eu mais gostei na vida, assistia filmes, eu colecionava revistas, eu decorava o nome do diretor de fotografia, né, que a origem é em você, eu não sei se você sabe disso, mas a origem é em você. Quando meu pai essa história é boa. Meu pai, ele quando Ah, meu Deus. quando eu era criança, eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos, meu pai resolveu comprar uma câmera. E aquelas câmeras tijolão, aquela câmera que você coloca no ombro, câmera grandona. E ele adorava filmar, então ele filmava os eventos da família e ele começou a se profissionalizar nisso. Então ele começou de filmar uma viagem, ele filmava uma festa, ele filmava a festa, ele começou a filmar o aniversário de 15 anos das meninas da família. E aí ele tinha uma coisa que chamava gerador de caracteres. Gerador de caracteres é como um tecladinho que você acopla na câmera e você ia colocando as letras, digitando, É, né, direto na imagem. e tinha Então som também. não tinha computador, então ele colocava uma música de fundo, filmava uma boneca e passando, assim, 15 anos de fulano, então todo mundo ficava calado, então era uma super produção dentro de casa. Só que naquela época, se tinha muito aquele medo de uma criança mexer naquilo, eu era louco pra mexer naquilo, né, achava aquilo o máximo. Só que eu nem podia mexer, nem podia chegar perto, porque eu fazia e hoje eu entendo, né, porque eu podia fazer barulho e atrapalhar a filmagem. Então aquilo pra mim era um universo muito era muito tentador, mas ao mesmo tempo era um universo que eu não podia chegar, porque eu era criança, né, Porque se ele chegasse, ele simplesmente acabava meu trabalho profissional. e naquela época existiu muito a cultura, assim, de que o eletrônico a criança não podia mexer, Vixe, né, exatamente. eletrônico é pra adulto. E aí eu lembro que eu já começava a assistir filmes, e aí eu fui assistir em 1900, se eu não me engano, 92 ou 93, eu assisti o Parque dos Dinossauros no cinema. E eu adorava dinossauro também, eu era meio nerd, né. E aí eu saí maravilhado do filme. E aí eu lembro que a capa da revista Veja era o Steven Spielberg sentado no pé do dinossauro, era essa a capa da Veja. Até hoje eu tenho vontade de ter essa capa da Veja. E quando eu fui ler a Veja, meu pai assinava a Veja na época, eu fui entender o que era um diretor, que era o cara que meio que comandava todo aquele universo. E aí eu relembrava do meu pai, eu fiz: "Caraca, o que meu pai faz é isso aqui, numa dimensão infinitamente maior". Eu fiz: "É isso que eu quero fazer na minha vida", né.
Só que eu sempre fui muito racional, e aí quando cheguei na época de fazer vestibular, eu disse: "Cara, nem cinema, nem curso de cinema tem em Natal, onde é que eu vou fazer curso de cinema?". Eu dizia: "O Júnior, você pode fazer cinema, agora cinema vai ser seu hobby, não Não, é a sua profissão". e aí eu ficava: "Putz", e eu sempre tive na cabeça, eu disse: "Cara, eu tenho que dar certo de alguma maneira, assim, porque, assim, eu não tenho grandes postos, meus pais não têm grandes postos, eu preciso dar certo". E aí, eu vi na profissão do médico, no exemplo do meu pai, putz, uma profissão bonita, legal, né, bacana, Sofrido. né, sofrida, difícil, mas eu vou tentar. E aí foram 4 longos anos, 14 vestibulares em 4 anos para passar em um. E aí quando passei, fiz o curso de medicina, odiei o curso de medicina, achei a sensação que eu tenho é que eu não pertencia àquele ambiente, eu não pertencia àquilo ali, cara, o que é que eu tô fazendo aqui, né, e foi muito, muito difícil. Pra mim foram talvez os anos mais difíceis da minha vida, foram os cursos de medicina. E aí quando eu me formei, eu meu pai: "Pô, faz pediatria e tal". Eu disse: "Pô, fazer o quê?", né. Mas não era aquilo naquela época não era aquilo que me encantava. Eu fui para o PSF, fui militar um tempo, e aí eu logo que eu passei, meu pai teve um problema cardíaco. Meu pai fez 3 pontos safena mamária com 52 anos de idade. E aí eu estava num treinamento militar, voltei do treinamento militar, vim pra Natal e, a cena era meu pai cirurgiado, entubado dentro de uma UTI, minha mãe chorando, aperreada, e eu tendo que segurar as pontas. E aí foi quando veio toda a história do meu pai, a vida do meu pai toda pregressa, né, os plantões, né, a vida sacrificada. Eu fiz: "Cara, não é isso que eu quero pra minha vida não", e desisti da pediatria. Eu tinha passado na residência de pediatria e desisti da vaga. Anos se passaram, eu tentei algumas outras coisas, não deu certo, acabei tentando, aí passei num curso de radioterapia no Rio Grande do Sul. Aí aconteceu. Aí teve uma nova prova, e meu pai disse assim: "Faça pediatria, porque aí depois você decide o que é que você vai fazer". E aí eu fiz pediatria, passei, e aí disse: "Cara, vou fazer pediatria pra ver como é", acho e aí quando eu comecei a fazer eu me encantei. Então, às vezes né, as coisas de Deus, né, que fazem você seguir caminhos tortuosos, né, pra depois chegar no talvez num ponto que você eu hoje agradeço a Deus a toda a trajetória de vestibular e faculdade, porque me fez ser quem eu sou hoje, né, de se entender um pouco, né. É isso. Ontem, eu só queria voltar um pouquinho, que eu estou vivendo uma nova fase na minha vida, que é a fase do avô, tá, vivenciando a época de pai, que fui. Eu toda a vida fui um pai muito presente, tentei ser muito presente. Não sei se você se lembra que todas as vezes eu e sua mãe, a gente ia buscá-lo no colégio, no Neves, então a gente ia, tá. E ontem eu fui buscar a Lulu e eu vivenciei de novo aqueles momentos que eu ficava lá esperando por você para levar a sua bolsa, você perdia a sua bolsa, o Júnior, onde é que está a sua bolsa? Não sei, lá vem Sara com a bolsa, sua bolsa puxando, entendeu? E eu vivenciei isso ontem, e ela lá brincando com as amiguinhas. E eu fiquei, assim, maravilhado. Parece que a gente retorna e vai lá atrás buscar essas memórias afetivas que ficam gravadas dentro da gente, tá. E parecia que eu estava vendo você ali brincando naquele espaço, exatamente igual como era antes, que não tem muita modificação. Né, eu só tenho a agradecer o exemplo, porque você vê como o exemplo ele arrasta, né. Eu talvez a coisa quando a gente foi escolher escola pra Luísa, e o fato de ter escolhido Neves, embora exista a mesma escola, existe um vínculo emocional, mas isso não foi um critério dentro da escolha, mas um dos critérios é que eu pudesse participar da vida escola da minha filha. Isso eu não abro mão, né, e eu acho que isso é muito da vivência de você e da minha mãe,
era o tempo todo, né, eram conhecidos no meio dos meus amigos, e de estar presente na escola, isso é algo que eu faço muita questão de participar, e acho que isso é muito importante, né, para que você possa, mais do que fazer parte da educação do seu filho, mas que você possa, eu digo que é ler o seu filho, né. É. Estar presente nesses momentos é importante para você ver como é que está o relacionamento do seu filho, como é que está a vivência com ele com outros colegas, como é que está, conversar com a professora, ver como é, isso eu acho fundamental. E eu acho que isso é muito O do bullying, isso aí existe, isso não existe, a convivência com outros pais, entendeu? e a Essa própria dimensão questão, né, pedagógica, acho que é pedagógica. lógico. Mas enfim, é isso, foi uma conversa boa. Você estava nervoso, mas foi Tá tranquilo, não foi? tranquilo, bem tranquilo. Mas a gente vai ter outras conversas dessas, acho que é uma conversa legal pra Com gente cer conversar sobre outros assuntos, às vezes talvez trazer outros profissionais para que a gente possa vir conversar. com certeza. E é isso, né, encerramos aqui. Se você gostou do podcast, da conversa, assina o canal, curte e compartilhe, e nos vemos no próximo FamilyCast.